Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais o Café e Paz. Nós somos Igreja Batista da Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix. Esse é o nosso episódio 27º e nós queremos, nessa segunda semana de julho, estender e entender de Deus a nossa necessidade de tê-lo num relacionamento pessoal. Vamos orar e precisamos começar sempre a nossa semana e o nosso dia orando ao Senhor e consagrando aquilo que nós somos, aquilo que temos e a nossa expectativa, porque Deus pode suprir as nossas demandas. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua bênção e a Tua presença sobre nós nesta segunda semana de julho, pedindo que o Senhor nos cubra com Tua boa mão, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a vencer o mal, o pecado e vencer as nossas lutas diárias. Em nome de Jesus, te agradecemos e te invocamos. Amém. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, diz assim para aquela igreja: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, ou seja, através de Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Hebreus capítulo 11, verso 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. O maravilhoso de Deus é que, além dele ser o que é, quem é, ele dá a nós uma alternativa de sermos aliados dele e usufruirmos da bênção que ecoa da mão dele, né? Esses dois textos que eu selecionei nos dá essa ideia. Então, por exemplo, o que nós precisamos para essa segunda semana de julho? Precisamos de Deus do nosso lado. Precisamos de Deus amparando, precisamos dos anjos do Senhor acampados ao nosso redor, como diz no Salmo 91, precisamos do suprimento na nossa vida operacional, relacional, precisamos de Deus em tudo, porque Ele é bom, né? E a sua bondade se estende a nós, diz a palavra que ela nos seguirá. E confiados então nessa palavra, eu quero lembrar que semana passada eu disse para você que para usufruir e ter de Deus esse suprimento, nós precisamos ter uma aliança com Ele. E qual é o reflexo da aliança de quem é aliançado com Deus? O primeiro reflexo, eu falei na primeira semana, é que busca sempre de Deus no seu livro, no livro da lei, que é de Deus, que é a Bíblia, né? Não tem como a gente saber o que Deus quer sem conhecer a Bíblia. Em segundo lugar, nessa segunda semana, eu quero te alertar a respeito de que se você andar afastado do construtor de todas as coisas que é Deus, isso impede de fluir sobre você o fluxo de vida, né? É um texto muito consagrado, que é João 15, que ele fala assim: eu sou a videira e vós sois, os ramos, né? Se você estiver ligado em mim, ou seja, eu sou um pé de uva, você é o galho. Se você estiver ligado em mim, a minha seiva, que é como o sangue da planta, vai correr sobre você e lá na ponta você vai dar fruto, né? Viver afastado de Deus é ter uma vida sem fruto. Você chega no final do dia, você não sabe por que você trabalhou. Você chega no final de semana, você não sabe o que você está vivendo. Você chega no final do mês, você não sabe para que você existe. E isso começa a ecoar e repetir, e daqui a pouco as pessoas entram num caos tremendo e acabam entrando em depressão. Então, o segundo momento que eu quero, essa segunda semana que eu quero pensar com você a respeito do mês de julho, é que você não pode ficar afastado daquele que tem como suprir todas as suas necessidades. O texto de Isaías, capítulo 1, verso 15 ao verso 17, diz assim: por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Afastado de mim. Não vem para cá com hipocrisia de religiosidade, que eu não vou ouvir o seu clamor. Deus é enfático, né?
E o texto continua dizendo, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Tipo, a criança vem para te dar um abraço, você olha que ela está toda suja de lama, a primeira coisa que você faz é o quê? Filho, vai se lavar, toma um banho, que depois a gente vai conversar e eu vou te dar o abraço. Né? Porque é assim que Deus está falando. Porque se Ele nos acolher, isso é fato, se Ele nos acolher do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, sem empreender em nós o seu caráter, a gente vai continuar essa porcaria que a gente sempre fez. Tá entendendo? Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja não porque eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, e aí a gente fala assim, não, vem do jeito que você está. Isso é verdade. Só que quando nós viemos do jeito que nós estamos, que nós somos confrontados com o caráter de Deus, a primeira coisa que a gente vê é que a gente está sujo. E a partir daí a gente toma uma decisão. Ou não anda com Deus e volta para a lama onde estava, ou você toma uma decisão de se limpar. E esse processo de limpeza é o processo de santificação. Né? Aí Deus está com a gente porque Ele sabe que no nosso coração há uma intenção de transformação. Então, nessa segunda semana de julho, no nosso episódio 27º, eu quero deixar um desafio para você. Você precisa sair dessa lama. Você precisa sair desse conformismo. Você precisa sair dessas esquisitices que você anda na cabeça, porque tudo isso que você tem acreditado tem te levado ao caos, tem te levado à perda. E o que a Bíblia fala do apóstolo Paulo dizendo é: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Quando você tem uma aliança, quando você já buscou de Deus no seu livro da lei, os seus ensinamentos. E neste momento é quando você não se desliga desse construtor. Então, Isaías 64:7 diz assim: e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Claro, ninguém quer se relacionar com uma pessoa que suja, imunda. O que Deus quer é que você se purifique. Deus não quer que você se afaste dele. Deus não quer que você deixe de ser filho de Deus. Deus só está dizendo para você, filho, se limpe, porque eu não ouço a sua oração, porque você está mergulhado na sua iniquidade. Isaías 59:2 diz isso. Então é um tempo para a gente pensar que a nossa nova semana, segunda semana de julho, é um tempo para nos mergulhar num relacionamento íntimo. E eu quero te incentivar a você dizer para Deus, Senhor, se a tua palavra diz que se eu me conectar com o Senhor, eu vou ter a minha vida transformada e dar muito fruto, eu quero essa conexão. Eu me arrependo e eu estou fazendo uma aliança com o Senhor hoje. Que essa palavra venha ecoar no seu coração, mude a sua rota. Porque o grande problema da maioria das pessoas é ficar assim, eu errei, não está dando certo, eu sou um erro. Tá, beleza, já chegou a essa conclusão. E aí, você vai fazer o que com isso? Vai ficar só nessa lamentação? Deus chama a gente para um novo tempo. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, olha aí, e alcançareis descanso para as vossas almas. Segunda semana de julho, vamos lá, vamos avançar, coragem, tenha fé, se ligue ao construtor e não se afaste dele, porque o único fluxo de vida que pode suprir a sua demanda é o que vem e o que sai da boca de Deus. Deus te abençoe. Somos Café e Paz, Igreja Batista da Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix. Que a sua casa seja repleta, invadida pela glória de Deus e que ecoe sobre você cada vez mais a presença dele. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse aliançado, essa aliançada que hoje está fazendo o propósito com o Senhor.
receba como seu filho, como sua filha, e que seja um novo tempo da sua história. Que o Senhor a conduza e os conduza aos seus caminhos de vida, para que possam estar cada vez mais firmados, ó Deus, numa aliança completa com o Senhor. Nós te agradecemos e te invocamos nesta segunda semana de julho, agradecidos porque cremos que, antes de tudo, queremos buscar a tua face e a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.